Olá, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Você é educado? E financeiramente falando? Bom, então seja bem-vindo ao curso Educação Financeira vinculada ao ensino da matemática. Esse é o canal Finanças à Parte e eu sou Josiane Barros. Muito prazer em ter você aqui com a gente. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso. Estamos na aula 4. E o que será que vamos aprender hoje? Bom, a aula de hoje é sobre planejamento orçamentário. Se você prestou atenção na aula anterior, vimos lá sobre registros e orçamentos, lembra? Registro é a necessidade que temos de anotar mesmo tudo aquilo que a gente ganha, né? Todas as nossas receitas e principalmente tudo aquilo que a gente gasta, as nossas despesas, certo? Só assim para termos uma visão de como é a nossa situação financeira, a nossa vida financeira, melhor falando, e a partir daí conseguir utilizar uma ferramenta de planejamento que é o orçamento, certo? Então vamos lá. Depois que já anotei tudo, né? Qual é o passo a passo para a gente fazer o orçamento? Tem aí os 4 passos simples para a gente conseguir fazer isso aí, tá bom? Acompanha aí comigo. Primeiro passo, separe todas as suas receitas, tá? E também as suas despesas. A partir daquelas anotações, você vai identificar o que é a sua receita, então, todos os valores que você ganha, seja valores fixos também, né? Seu salário, se você tiver, se não tiver, sua mesada, se não for sua mesada, algum trabalho que você faz de vez em quando, né? Então, tudo que você recebe, tá? Lembrando, nosso curso aqui é pensando no futuro. Se isso não for aplicável para você no momento, melhor ainda. Por quê? Não que eu esteja dizendo que a situação esteja boa, mas para quando você tiver os seus valores, estiver na situação que você consiga se planejar, você já tem aí o conhecimento necessário para isso, tá bom? Então, continuando, separe todas as suas receitas, as suas despesas, lembra? Despesa fixa, despesa variável, os seus parcelamentos, as suas dívidas e os seus investimentos, se já for o seu caso. Mas, ou melhor falando, consiga perceber tudo o que você tem, um painel geral. Se for necessário, faça uma coluna para cada coisa. A coluna das receitas, a coluna das despesas fixas, aquelas que você tem todos os meses com os mesmos valores, as despesas variáveis, aquela que vai alterando de acordo com o mês, né, de acordo com o consumo, além também das dívidas. Às vezes você está devendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali, as dívidas no cartão de crédito também, né, que é os parcelamentos. Então tem esse panorama geral aí, tá bom? Feito isso, vamos para o segundo passo, que é verificar, isso aqui é muito importante, verificar se as receitas estão maiores do que despesas, ou seja, se você recebe mais do que o que você gasta. Geralmente é o contrário, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se, e mesmo se não, mas se você tiver com os seus gastos maiores do que as suas receitas, priorize, observe o que é que você pode cortar, o que é que você pode diminuir, aonde é que você pode economizar, tá? Então é sempre bom identificar quais são esses gastos que podem ser evitados. Ou melhor, às vezes eles devem ser evitados, que é para a sua saúde financeira, tá? Então esse é o segundo passo, identificar como é que está esse equilíbrio aí entre o que você ganha e o que você gasta e também já começar a identificar ali quais são os valores que poderiam ser evitados de serem realizados, tá bom? Terceiro passo. Então, já registrei, separei, identifiquei como é que está a minha situação, então eu preciso priorizar o pagamento de dívidas. Como é que eu vou ficar tranquilo se eu ainda tenho dívidas? Lembrando, educação financeira fala muito mais sobre qualidade de vida do que sobre qualquer outra coisa em relação a você enriquecer e tornar milionário do dia para a noite. Não, a gente está querendo aqui falar sobre como ter a melhor qualidade de vida a partir dos recursos que você tem hoje. Então, geralmente, dívida é um problema para a grande maioria das pessoas.
Então, a gente prioriza o pagamento das dívidas para aí conseguir realmente ter uma visão clara e ampla de como é a sua situação atual, tá? Então, depois de priorizar o pagamento das dívidas, vai planejar quando é que vai conseguir quitar e quais dívidas você deve priorizar. Como se eu tiver muitas dívidas, ou não, né? Esperamos que não. Mas se tiver muitas dívidas, como é que eu faço para pagá-las? Priorizo quem? Bom, a minha sugestão é que priorize primeiro as menores, porque aí você vai eliminando as dívidas. Algumas pessoas preferem olhar para as taxas de juros, mas muitas vezes as que têm as maiores taxas de juros também são as maiores dívidas. Então vai acabar que você não vai estar conseguindo quitar tão rapidamente e não vai te dar aquela sensação de dever cumprido, entende? Então, se você começar pelas menores, poxa, quitei a primeira, já dá aquela sensação de alívio, vamos para a segunda menor dívida. Assim que conseguir quitar a segunda, mais a sensação de alívio. Então, a dica que eu dou aqui é essa. Priorize o pagamento de dívidas daquelas da menor para a maior, certo? Então, já priorizei o pagamento de dívidas, me planejei, já sei qual é que eu vou pagar primeiro, qual é que eu vou pagar depois. Assim, eu tenho que planejar isso, né? O que é que eu vou conseguir cortar? Porque eu primeiro tenho que realizar os cortes para sobrar valores para direcionar para esses pagamentos de dívidas, né? A quitação das dívidas, tá bom? Para partir daí, vir o quarto passo, que é aplicar o método 50-30-20, que é o método mais indicado aí por especialistas. Mas nem sempre, vamos voltar aqui para a nossa realidade, nem sempre é possível, principalmente no Brasil que vivemos hoje, aplicar o método 50-30-20. Então, a gente vai se adequando de acordo com a realidade. Pode ser 70-20-10, 80-15-5. O importante é você saber onde você quer chegar. Mas saber onde quer chegar, primeiro tem que conhecer o método, né? O que é que eu tô falando? 70, 30, 50, como é? O que é isso? Então, vamos lá. Método 50-30-20. Esse método, ele fala o seguinte, que você tem que separar as suas despesas em 3 blocos, tá? Então, o primeiro bloco é esse maior, que é o 50. Então, 50% de tudo aquilo que você recebe tem que ser gasto com as suas despesas essenciais. A sua moradia, a sua alimentação, saúde, transporte. Todo o seu gasto, o valor que você necessita para viver, tem que ser equivalente a 50% das suas receitas, tá? E os outros 50% são divididos em 2 partes. 30% são para você viver o hoje, são as coisas não essenciais. Então, para você gastar com vestuário, gastar com seu lazer, com fraternização, presente, viagem. Então, para você viver o hoje. E esses 20%, né, é para você pensar no amanhã, guardar para o depois, né, para o futuro, são as suas reservas. Então, seus investimentos, reserva reserva de emergência, aposentadoria, certo? O ideal, né, seria viver nessa situação. Mas o que acontece? A grande maioria da população vive com um salário mínimo. Atualmente está R$ 1.212. R$ 1.212, você vai aí calcular a metade desse valor, dá R$ 606. Como é que eu vou conseguir pagar alimentação, moradia, educação, transporte? Tudo isso com R$ 606. Muitas vezes não é possível, né? Então, justamente por esse motivo que não devemos apenas nos atrelar ao que é dito. A gente tem que ver o que é aplicável à nossa realidade. Se o aplicável for 80, 10, 10, tudo bem, né? Se for 80, 15, 5, tudo bem. O importante é a gente conseguir separar essas despesas. A gente conseguir viver, né? Separar um valor aí para o nosso lazer, para nossa confraternização, para aquilo que nos faz bem hoje e também conseguir guardar para o futuro. O menor que seja, o importante é começar, certo? Sempre de acordo com a sua realidade. Não estamos aqui para impor nada a ninguém.
Estamos para aprendermos, ver o que é aplicável à nossa realidade e aplicar da melhor forma que for possível, tá bom? Então, por isso que eu sugeri também, ó, no slide anterior, o método aí 80, 15, 5. Se não for possível, vai no 90, 5, 5. A gente vai sempre aqui nos adequando. O importante é a gente conseguir priorizar. A gente tem que nos mantermos, né, os gastos essenciais, termos o nosso lazer sempre que possível e garantir que estamos guardando para o nosso futuro. Essa é o principal princípio da educação financeira. Pensarmos no futuro, certo? Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então, vamos supor aqui que nesse João, chamar ele de João, tá? O salário de João é 1.212. Aí, João aí tem suas despesas fixas, olha só. Ele tem aluguel, internet, plano celular, Netflix. Tem aí também suas despesas variáveis. Água e luz, alimentação, transporte. Ele lancha todo final de semana, compra roupa. Tem algumas dívidas parceladas, que é o celular. Então, desses gastos aí, a gente vai separar o que é essencial, o que é não essencial. Como é que está o cenário atual dele e qual seria o cenário ideal nessa 70, 30, 10. Você pode dar um pause aí, tá? E verificar direitinho como é que tá cada uma das coisas e analisar. E comparar como é que tá a tela seguinte. Porque no cenário atual dele, ele está gastando R$ 870 com gasto essencial, 336 com não essencial, e se ele fosse investir, só estaria sobrando aí R$ 6 para o investimento. Olhem só. Onde no ideal seria R$ 848,40, seria 70% do salário dele para o essencial, R$ 242,40 para o não essencial e R$ 121,20 para ele investir. Vejamos como seria com alguns ajustes. Dê um pause aí. Tudo de vermelho é o que foi modificado, tá? Ou foi diminuído, pelo menos. Observe que o lanche antes saiu de 100 e agora está em 50. Então, já diminuiu, não extinguiu, diminuiu. Com essas simples mudanças aí, já daria para se encaixar melhor aqui na situação ideal, 70, 20, 10, certo? Esse aí seria o cenário ideal. Ele estaria 850 no essencial, 210 no não essencial, conseguiria investir R$ 122 e ainda teria R$ 30 aí junto com o não essencial, porque geralmente sempre surgem algumas despesas, deixar aí R$ 30 no bolso, por exemplo, né? O ideal é que você saiba exatamente cada valor, mas como tem alguns imprevistos, ainda está no lucro, digamos assim, de R$ 30. E se você observar direitinho, nem teve tanta diferença assim, tá bom? Então, eu trouxe esse exemplo aí para vocês compararem direitinho. Agora, para quem está no nível mais avançado, sabe? Para quem realmente conseguiu aplicar tudo direitinho e consegue aí aplicar o método dos envelopes, conseguir dividir ainda mais cada partezinha do seu salário, temos aqui uma sugestão de divisão. Então, você pega o total lá, né? Lembra da porcentagem? E vai separando, ó, 50, 10%, 5%. Quanto é que equivale cada um desses? E 55% seria para os gastos básicos, que seriam os gastos essenciais, né? 10% para os gastos com lazer, que é para você viver o hoje. Os outros 10% é para o gasto com o futuro, seriam os seus investimentos. 10% para a sua educação e crescimento pessoal, então pagar algum curso, comprar um livro, né? 10% para aqueles bens que trazem satisfação imediata, então aquilo para comprar aquela blusinha, né? E para aquele assistir um filme. Então você pode juntar até às vezes o de lazer com o de satisfação imediata, tá? Para você viver o hoje. E 5% aí para presentes e caridades. Então, já temos aqui uma outra estrutura, já é um passo mais avançado do orçamento, para quando você já está mais equilibrado e consegue aí se adequar melhor à sua realidade, tá? Lembrando, são sugestões.
Você vai sempre vendo o que é aplicável para você, certo? Eu trouxe aqui um exemplozinho, que já foi um vídeo lá no Instagram, se você quiser procurar, que é sobre quantas horas trabalhadas para comprar um celular de R$ 1.700, por exemplo. Eu trouxe aqui um salário de 1.212. E considerando, lembra o nosso exemplo, nos gastos essenciais de 850? Então vamos lá. Se eu trabalhei o mês inteiro para receber R$ 1.212 e desse salário 850 é para eu viver, para a minha pessoa viver, então só me sobram R$ 362 disponível. Concorda? Porque os outros eu não posso mexer. É do meu custo essencial de vida. Sem aqueles 850, eu não vou ter aquela vida que eu tenho naquele momento. Então, eu trabalho as 8 horas do meu dia para R$ 362. Então, né? É a realidade de muitos, às vezes até menos. Então, vamos lá. Isso daria 192 horas no mês. Então, se eu dividir 362 por 192, eu vou estar ganhando 1,88 por hora trabalhada. Ou seja, cada hora vale R$ 1,88. Agora, vamos dividir 1.700 por 1,88, que é o valor de cada hora? Isso daria 904,25. Não, quase 905 horas ali, né? Que dá quase 5 meses de trabalho. Se você não utilizar seu dinheiro para mais nada, você está trabalhando quase 5 meses para comprar um celular de R$ 1.700. Então, é interessante você fazer esse cálculo, né, essa ideia, para você entender o valor do seu dinheiro, certo? Lembrando, dá um pause, tenta entender direitinho aí todos os cálculos que foram feitos. Estou aqui tentando ser o mais rápida possível para você compreender esses conceitos, tá? Para não ficar tão longo, que já está um pouquinho se estendendo aqui, né? Vamos recapitular a aula de hoje? Então, como realizar um planejamento orçamentário? Primeiro, entender sua realidade e definir suas metas e prioridades. Segundo, registre tudo, planeje como vai gerenciar os seus recursos. E terceiro, economize, poupe e invista. Não esquecer da reserva de emergência, que vai ser o assunto já na nossa próxima aula, tá? E lembra que também já viu a diferença entre poupar e investir. A gente economiza para conseguir poupar e poupa para conseguir investir, certo? Então, aqui são algumas sugestões de controle financeiro, né? Então, você anotar aí as entradas, anotar seus gastos fixos, seus gastos variáveis. Esse outro lado aí também seria para você anotar tudo diariamente ou semanalmente, como você achar melhor. Mas lembrando que tem várias opções de aplicativos que te ajudam nesse controle. Então, procura lá o Organize-se, o Finanças, Registre, tem inúmeros aplicativos, vai testando aí qual é o melhor que se adequa à sua realidade. Então, como é de costume, agora é a sua vez. Converse com seus familiares, verifique se eles registram as receitas e as despesas, se eles realizam o orçamento familiar. Se eles já realizam, analise, vem qual método ele se encaixa. Será que é aplicável 70-30-20, 80-15-10, 80-15-5? Caso não, por que não ajudar a montar aí e fazer esse orçamento familiar? É um bom teste, é uma boa atividade, concorda? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham compreendido a aula de hoje. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem se você achar que faz sentido, tá bom? Então é um prazer ter você por aqui e até a próxima aula.